Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Projeto Essência Consciência de Si. Hoje nós vamos falar dos meridianos do elemento Terra. Hoje nós estamos encerrando, os nossos encontros do ano de 2022 e na nossa última aula vai ser sobre os meridianos do elemento Terra. Esse elemento que a gente vem falando já em algumas aulas, que é bom tê-lo equilibrado, porque nos ajuda a, vamos dizer assim, nos relacionarmos melhor com a mãe que existe em nós, com as nossas mães e como mães, né? Então vamos lá. Só o mouse destravar. Pronto. Lembrando, que meridianos ou canais de energia estão distribuídos pelo corpo em vários níveis. Alguns são mais superficiais, próximos à pele. Outros preenchem os espaços entre músculos e tendões. E outros estão mais profundos, estão conectados aí com os nossos vasos sanguíneos e o sangue de um modo geral. Tá? E que através desses canais, que o Ki de diversas naturezas, o Ki alimentar, o Ki de defesa geral, o Ki nutricional, dizer assim, e Ki fonte, tá? Vão circular pelo nosso corpo. Tá? Esses vários níveis, de Ki, eles mantêm uma boa saúde no nosso corpo. Tá? Ele circula em todas as direções do corpo e permeia e irriga todos os nossos órgãos internos. E, inclusive, é através desses canais que a essência dos órgãos é transportada por todo o corpo, ajudando assim na manutenção da boa saúde, em todo o processo metabólico, funcional, tá? Do nosso organismo. Os meridianos respondem pela integridade da harmonia ou da teleonomia biológica, tá? Isso quer dizer que ele vai nos ajudar, na boa função biológica de todo o corpo. E isso ocorre em todos os seres. A função dos meridianos é manter o organismo em harmonia Ki, em todo o nosso corpo humano, tá? Ou seja, que a energia esteja com uma boa circulação e auxiliando no funcionamento celular dos pés à cabeça. Bem? Os meridianos estabelecem o equilíbrio e fortalecem o sistema imunológico, fazendo toda esta circulação energética daquilo que nós ingerimos, por exemplo, do alimento que nós ingerimos, é processado, que começa processando na boca, passa pelo esôfago, do estômago, dos intestinos, e ali é separado, e os meridianos fazem, inclusive, a circulação dessa energia para a boa manutenção do corpo de um modo geral, para todos os órgãos. Tá? Dentro do elemento terra, nós temos 2 meridianos, que são os meridianos do baço pâncreas, é um meridiano que carrega a energia desses 2 órgãos, do baço e do pâncreas, e também do estômago. Bom, o meridiano do baço pâncreas, o canal de energia principal começa embaixo. Peraí que o mouse resolveu me dar uma surra aqui de novo. Ele começa aqui embaixo no dedo, vai subindo, tá? Aqui pela parte interna da nossa perna. Inclusive, é um meridiano que eu gosto muito de trabalhar quando a gente tem má circulação, tá? É ótimo a gente fazer uma massagem, podemos aproveitar aí as dicas que deu Márcia sobre os olhos, Valéria sobre os florais, Heloísa sobre os cristais,
e podemos fazer uma massagem ao longo desse meridiano para melhorar a nossa circulação, tá? Então, ele começa aqui, ó, lá no dedo, né? Na parte interna do dedão, sobe pela parte interna da perna. Inclusive, também gosto muito de trabalhar essa área aqui, ó, de joelho, para aliviar a cãibra. Uma massagem nessa região. Costuma doer muito essa região quando a pessoa tem algum processo de cãibra, tá? E o óleo essencial de cipreste, nesse momento, ajuda muito. A gente pode fazer uma massagem nessa área com o óleo essencial de cipreste, tá? Depois ele sobe aqui, ó, pela pelve, dá uma passeada aqui em cima dos órgãos reprodutores, né? O útero, inclusive. Aí ele sobe aqui para a área do abdômen e vem até aqui, ó. Aí vou passar para cá. E ele vem, passa aqui assim, ao próximo, né? Passa pelo tórax, tá? E vai até a axila. Depois ele faz aqui uma conexão com o meridiano do estômago e sobe para a cabeça, tá bem? Ele é um meridiano responsável pelo controle da transformação e do transporte de tudo que ocorre no nosso corpo, tá? Então, todo o processo de transformação pede energia deste meridiano. Por isso é sempre bom a gente manter esse meridiano harmonizado. E outra coisa, todo o processo de má circulação mostra uma obstrução no meridiano do baço prâncreas. Então é bom manter esse meridiano sempre com uma boa harmonia, se lembrar, né? Muitas vezes a gente não lembra desse autocuidado, né? Eu já coloco isso até no meu creme de pernas, tá? Eu faço um creme específico para as pernas e eu deixo um outro creme para o restante do corpo. Então, o que eu faço? Eu coloco sempre nesse creme das pernas, eu coloco sempre um pouquinho de cipreste para poder melhorar a minha circulação, tá? Eu estou sempre trabalhando aí, auxiliando a movimentação, uma boa movimentação desse meridiano. Os aspectos da vida que esse meridiano vai nos ajudar a trabalhar, tá? Ele vai nos ajudar a nos colocarmos no mundo, a alimentar o eu, né? A gente muitas vezes olha para o mundo olhando só para fora, sem preocupar em olhar para nós mesmos, né? Então, o meridiano do baço pâncreas, ele nos convida a olhar para nós, tá? Porque olhando para nós, a gente se enxergando, fica mais fácil de enxergar o outro também, né? E também nos ajuda a usar palavras que venham do coração. Dessa forma, quando eu olho para mim, quando eu me sinto, né, satisfeita com o que eu vejo em mim, com a forma como eu conduzo a minha vida, isto sem me preocupar com o externo, né? O que dizem de mim, o que pensam de mim, vamos dizer assim, a opinião ou o julgamento dos outros. Quando eu consigo conviver, né, comigo, com eu, de uma forma satisfatória, com as atitudes que eu tenho, tá? Não carregar o mundo nos ombros é um outro aspecto da vida que o baço pâncreas nos convida, tá bom? Deixar os ombros mais leves, né? Sem ficar carregando muito peso. Quando eu estou satisfeito comigo, quando eu olho mais para mim como um ser espiritual e que eu estou fazendo a minha caminhada, tá? Sem me preocupar com a projeção do outro sobre mim, né? Ou seja, a expectativa que o outro tem de que eu haja de uma determinada maneira ou que eu faça algo que seja condizente com o que ele quer, não comigo, né? Com a minha consciência, com o meu desenvolvimento. Né? Então, o baço pâncreas nos ajuda muito nesse sentido. Gente, se a gente parar para pensar,
esses aspectos da vida, né, que o Bas Prânquias nos convida a trabalhar ou a nos relacionarmos melhor com eles, tem tudo a ver com sermos boas mães para nós mesmos. Independente se eu estou no corpo masculino ou no corpo feminino, tá? Porque a mãe que habita em mim pode estar no corpo masculino também, tá bom? Assim como eu, no corpo feminino, tenho em mim um pai, né? A figura paterna, tá? Aqui no meu corpo. E posso ter ações relacionadas à figura paterna, tá bem? Então, vimos aí como que é forte, né, essa relação do elemento terra e desse meridiano, tá? Com as questões de mãe. Né? Bom, a função dele é transformar e transportar os nutrientes que formam o sangue e a linfa. Tá? Aqui na visão da medicina chinesa, a gente chama isso de transformação do puro e do impuro, que nada tem a ver com dogmas, tá bom? Tem muito mais a ver com a boa qualidade dos alimentos que ingerimos, a boa qualidade do ar que respiramos, a boa qualidade da água que bebemos, tá? A boa qualidade dos nossos pensamentos e também a boa qualidade das nossas ações e das nossas palavras, tá bom? E isso vai ter a ver com o nosso desenvolvimento emocional e moral, ok? Né? Esse transformar o puro e o impuro. Por exemplo, quando eu faço uma refeição, né, que eu como um alimento, esse alimento pode conter impurezas relacionadas ao solo onde ele foi plantado, ou mesmo algum agrotóxico que tenha sido colocado nesse alimento, tá? Ou mesmo com relação à água que tenha sido usada para nutrir esse alimento ou para cozer este alimento, tá bem? Então, quando isso entra no nosso corpo, pela boca, estômago, esôfago, né? Isso é separado ali no estômago durante o processamento energeticamente, tá? Durante o processamento, e a boa energia deste alimento, parte dela vai para o baço, vai ser armazenada, e parte dela vai para o pulmão, para ajudar o pulmão no processo também, olha, de purificação do puro e do impuro. O ar que eu respiro, se tem impureza, se tem poluição, né? Quando eu inspiro, o pulmão faz a separação para quando eu expirar, né? Jogar para fora aquilo que é impuro, tá bem? Então, esta é essa transformação, tá bom? E o que é puro ou impuro com relação a pensamentos? Tudo aquilo que me faz bem no meu pensamento, que faz bem ao meu ambiente, está no nível do puro. Tudo aquilo que não me faz bem, que não faz bem ao meu ambiente, ao ambiente que eu vivo, está no nível do impuro. Tá? Não, se não me faz bem, não é puro. Então, o baixo pâncreas não quer absorver isso aí. Bom? Emoções que ele vai trabalhar, né? Confiança, empatia, simpatia, amor, receptividade, consideração, prazer, excitação e equilíbrio energético. Então, este meridiano, ele inclusive tem uma grande ação no nosso prazer. Aí muitas pessoas, quando a gente fala em prazer, relacionam a sexo ou a comer. Não, é tudo que a gente faz na vida. Uma caminhada que a gente dá pela manhã, o prazer de caminhar, o prazer desse exercício e a energia que circula no corpo resultante deste prazer, ela vai circular pelo meridiano do baço, tá?
Então, é um meridiano que realmente é muito importante a gente ter ele sempre harmonizando. Então, é sempre bom fazer uma massagenzinha quando for passar seu creme, né? Preparou um creminho aí para a perna e tal, passa nesse meridiano, como eu mostrei, está na parte interna da perna aí, massageia bem esse meridiano e cuida bem dele, para você ter sempre uma boa circulação. Isso, inclusive, vai melhorar a, a lógica, o pensamento, tá? A cognição mental, inclusive. Tá bem? Problemas que esse meridiano vai me mostrar, a preocupação excessiva. Gente, preocupação excessiva, inclusive, provoca má circulação, tá? O sentimento de pena. Não precisamos ter pena dos outros, né? Se a gente for olhar um pouco para esse pro lado moral da pena e da compaixão, né? Quando eu tenho pena, eu deixo de exercitar a compaixão, tá? Porque na realidade eu estou me colocando espiritualmente numa condição é, superior ao do outro. E será que isso é uma realidade? Eu penso que não, porque eu penso que cada um está dentro do seu processo, da sua caminhada, dando o seu passo, né? Então, ou seja, sentir pena das pessoas. Hoje eu busco não sentir. Se acontece de vir assim, aquele sentimento de pena, eu já dou uma trabalhada mentalmente aqui, peço a Deus para abençoar aquela pessoa, né? Eu uso a palavra Deus, creio, né? Numa consciência maior, que eu chamo de Deus, né? Mas cada um entenda dentro do seu conceito espiritual, não estou colocando aqui religioso, né? Mas do seu conhecimento, da sua caminhada, né, espiritual, essa condição de pena, tá? Eu gosto sempre de trabalhar e exercitar a compaixão, tá? Porque, para mim, eu buscando esse exercício da compaixão, eu estou conseguindo trabalhar melhor a minha relação com o outro e comigo mesmo. Porque de vez em quando a gente precisa de compaixão conosco também. Bom? Ele vai ajudar na falta de foco, como eu falei, né? Tendo esse meridiano bem harmonizado, nós vamos estar com a nossa cognição, nossos pensamentos, o fluxo energético aqui na cabeça bem mais tranquilo, tá? Processos de alienação já mostram uma grande obstrução aí, tá bom? A fadiga mental, falta aí uma circulação energética boa, sentimentos de culpa, tá? Raiva obsessiva, que é aquela raiva que fica ruminando, 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 né? E que inclusive perturba muito os nossos pensamentos, tá? E o medo de julgamentos, ou medo de ser julgados, né? É quando eu estou muito preocupado com a opinião do outro. E o mais importante é a minha opinião sobre mim, né? Mais do que do outro. Isso também vai muito dos nossos atos, né? Se eu faço uma coisa que conscientemente eu entendo que está errado, muitas vezes eu entro no processo de medo de julgamento, tá? Se a gente parar para prestar atenção, a gente muitas vezes está com medo do outro, não. Na realidade, nós estamos insatisfeitos com nós mesmos, tá? Pois dá uma pensadinha nisso. A capacidade de pensar claramente e de estudar, esse meridiano vai ajudar bem. Capacidade de focalizar a mente no objetivo. Isso se chama consciência dos potenciais. Tá? O meridiano do baço Frantes é que carrega esta energia. Então, se eu quiser fazer uma meditaçãozinha e buscar, né, a minha consciência, quais são os meus potenciais, eu entendo que aquilo que eu trago em potencial é aquilo que vai me ajudar a caminhar com uma certa tranquilidade, né, aqui nessa experiência. Né? E, inclusive, vai me ajudar a enxergar onde eu tenho, por exemplo, uma condição melhor de trabalho.
é dentro dos meus potenciais, daqueles potenciais que eu já trago comigo e que eu posso usar no meu dia a dia. Tá? É como uma mãe que está sempre disponível para cuidar e dar apoio à família. Tá? Esse é o meridiano do baço pâncreas. Vamos parar e pensar nisso aqui? É como uma mãe que está sempre disponível para cuidar e dar apoio à família. Sabe assim, aquela mãe que cuida da família toda, mesmo trabalhando fora, né? Quando está em casa, está sempre preocupado com uma boa alimentação para os filhos, que se alimentem nos horários, né? A gente fala corretos, mas na realidade, assim, horários ideais para manutenção de uma boa saúde, que está sempre amparando um ou outro, no momento de adoecimento, está ali cuidando, chamegando, dando um chazinho, fazendo uma sopinha, preparando um suco para uma melhora? Pois é, esse é o meridiano baixo pâncreas para a gente, na nossa vida, tá? Então, a gente, mantendo esse meridiano numa boa condição, nós vamos conseguir estar sempre com uma saúde num nível mais harmonizado, tá bem? As funções do baço são dominar o transporte e a transformação, transmitir e difundir a essência dos alimentos que suprem a nutrição, acender o límpido e descender o impuro. É a fonte das transformações que produzem o sangue. Esse acender o límpido é simplesmente fazer fluir, movimentar, colocar para circular, né? Subindo a energia. Olha que interessante, o meridiano começa lá no pé, fazendo subir essa boa energia, essa energia nutritiva, limpa, pura, tá? Que o corpo recebeu e que precisa para promover as transformações, o transporte dos alimentos, né? Para transmitir informação. As células não precisam dessa energia para fazer a transferência de informação de uma para outra, para nutrir bem o nosso sangue, porque sem esse sangue bem nutrido, nós não conseguimos fazer a nossa caminhada, tá? Por isso ele é esse meridiano tão importante para a gente. O segundo meridiano, né, desse elemento é o meridiano do estômago. O meridiano do estômago começa aqui no olho, tá? Começa aqui assim, olha, debaixo do olho, né? Ele desce por aqui assim, faz uma curva aqui no rosto, tá vendo? Ele dá uma boa volta aqui no rosto, vai lá em cima, desce pela parte interna da cabeça, aqui no maxilar, tá? Maxila, na língua, né? E depois ele desce aqui pelo pescoço, passa pelo tórax. Olha só o tanto que ele circula. Passa pela pelve, né, nutrindo essa região de quadril, e desce aqui, ó, pelo centro da coxa, tá vendo? Mais ou menos pelo centro, um pouquinho lateral, aqui da coxa, e vem até o dedo, o meio segundo dedo aqui do pé. O último ponto do estômago está aqui na pontinha do dedo. Eu gosto muito de chamar atenção para esses meridianos que eu chamo de compridos, que circulam muito pelo corpo, tá? Beber uma água que a garganta vai secando. A importância que eu considero é o tanto que ele circula. Se quando eu manipulo um ponto de acupuntura, esse ponto de acupuntura vai ter uma atuação local, ali naquela área, olha como o estômago é importante do nosso olhar, do funcionamento da nossa cabeça de uma forma geral, do processamento de tudo que ocorre aqui, visão, audição, fala, tá? O processamento de pensamento
E aí ele desce aqui, olha, pela garganta, tendo uma, vamos dizer assim, uma certa ação direta sobre tireoide, paratireoide, depois desce ao longo aqui do tórax, influenciando o timo, coração, pulmão e todos os órgãos de uma forma geral. Tá? A nossa pelve, olha o nosso prazer, que muitas vezes não está só no alimento, né? A área do prazer está aí, na região pélvica. Mas criar, fazer um desenho, para mim, né? Chegar aqui e dar essa aula para vocês e falar desse trabalho é um momento de prazer e um momento de criatividade, tá? Então, eu estou usando a energia dessa região. E eu estou usando aqui a energia do estômago. Eu precisei processar tudo isso, né, para poder trazer aqui para vocês, tá? Eu precisei, inclusive, ler bastante coisa, tá? E amadurecer para fazer essa construção, né? Então, é muito interessante isso, como quando eu consigo olhar, né, dessa forma, a importância desse meridiano para construir uma simples aula, tá? Ele tem como função, né? Ele é o controlador da decomposição e da maturação. Olha para ver. Para construir a aula, eu precisei ler vários textos. Destes vários textos, resumir bem, que a gente tem pouco tempo aqui, né? Para esse bate-papo, e trazer de uma forma maturada, né? Amadurecida, tirando o básico, para poder passar essas informações para vocês. Traz isso para a vida, para tudo que a gente faz na vida no nosso dia a dia. E aí nós vamos ver a importância desse meridiano. Porque todas as ações que a gente tem na vida vamos dizer assim, baseado na energia desse meridiano, que é muito importante. Inclusive, ó, tem um pontinho aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o estômago 36, tá? Que na China, né, em tempos de guerra, os soldados manipulam esse ponto para andar mais 3 léguas, tá? Então, ou seja, esse é um ponto que a gente deve estar fazendo a nutrição dele aí, ó, com constância, fazendo uma manipulação desse pontinho. Ele fica assim mais ou menos uns 4 dedos abaixo do joelho, tá? Aí na lateral, né? Do centro para a lateral externa da perna, e nós podemos massagear esse ponto, inclusive ó, com óleo essencial de titri ou com óleo essencial de limão. Só não tome sol depois que usar o limão, tá? Para não correr o risco de estimular aí a melatonina e escurecer a pele, tá bem? Algumas pessoas mais sensíveis de pele muito fina, né? Costuma até dar bolha na pele, tá? Com o limão. Então, use assim, é uma imunoestimulação que você vai estar fazendo, tá? Um fortalecimento, né? E tudo que a gente vai fazer, então nós precisamos aí do meridiano do estômago para as nossas ações, para a nossa caminhada. Esse trajeto dele aí na perna já mostra isso, essa força, tá? Aspectos da vida que o meridiano do estômago vai me ajudar a trabalhar. Dar e receber apoio emocional e educação apropriada. E também trabalhar a capacidade de abraçar todos os julgamentos com amor. Tá? Dar e receber, para mim, é uma coisa assim, antiga, que vem desde a infância. Né? Eu nasci numa família de fazendeiros, né? Então, o ambiente de campo é um ambiente onde ou você estende a mão para o outro, né? E ao mesmo tempo recebe a mão estendida do outro, ou você não sobrevive, um total isolamento, né? Hoje tem muitas estradas, muitas facilidades, carro, né? Inclusive de dinheiro e tal. Mas quando eu nasci, era bem diferente.
né? Não tinha carro, no máximo você tinha um carro de boi, ou um animal, né? Um cavalo que você pudesse montar para chegar até uma cidade próxima. Tá? Então, dar e receber, e esse apoio emocional é muito importante na nossa construção como seres humanos, inclusive na forma de nós processarmos a vida. Tá? Inclusive a educação apropriada. Muitas vezes para pensar, né, o que é uma educação apropriada? Estudar no colégio para ensinar, vamos dizer assim, tudo, a passar no vestibular de primeira, ou para mim não. Educação apropriada, para mim, é aquela que me ensina a ser eu mesma, né? A caminhar pela vida com mais leveza, com mais tranquilidade, tá? Então, para mim, assim, aprender, né, a ter respeito pelo outro, isto foi para mim um grande aprendizado. Foi uma educação muito apropriada que eu recebi na minha casa. Por quê? Sem respeito pelo outro, a gente acaba infringindo lei e aí sofrendo penalizações, né? Existe uma, vamos dizer assim, uma regulamentação de comportamento social, regida por leis, né? Para que isso? Exatamente para que a gente viva de uma forma mais harmônica, com respeito. Se nós formos pegar a nossa legislação, né, o que a legislação diz? Que a gente deve respeitar. Se isso acontece ou não aqui no dia a dia, para mim está muito em cima dessa educação apropriada. Porque se eu acho que eu não tenho que respeitar o outro, eu vou acabar sofrendo com isso, né? Porque eu também vou receber desrespeito. Tá? Então, essa questão em volta aí de educação voltada para o meridiano do estômago está em cima disso. Inclusive, se alguém chega para mim assim, fala assim, você é muito feia, você é muito chata, eu detesto o que você fala, isso vai estar aqui dentro do dar e receber emocionalmente. Eu, pelo menos, não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou aqui partilhando um pouco de um conhecimento que eu adquiri e que na minha caminhada, no meu desenvolvimento, né, eu enxerguei como uma forma de viver com mais qualidade de vida, aprendendo, né, inclusive, a, a buscar por um desenvolvimento emocional. Tá? O que é isso? É uma busca por uma forma melhor de viver com as emoções, com as minhas emoções, com aquilo que eu sinto, como que eu recebo, a forma como eu respondo. E uma coisa que eu posso dizer, a terapia floral e a aromaterapia me ajudaram muito, mas muito mesmo nesse processo. E eu também agradeço muito ao conhecimento da medicina chinesa, que me fez assim, enxergar muitas coisas que antes eu não conseguia ver. Uma forma como eu respondi exatamente a um ato de julgamento sobre mim. Né? Hoje eu tenho muitas coisas que assim, a pessoa fala, eu nem escuto. Sabe? Não cabe, né? No meu desenvolvimento hoje. Posso dizer que eu aprendi muito isso, gente, como mãe. Tá? Porque menino na escola, olha, falar assim que bullying é novidade da vida agora, não, só mudou o nome, né? Porque antigamente era morrinha, era pirraça, né? O outro ficava te pirraçando, tipo assim, na escola, ou na convivência ali do bairro, os vizinhos, né? Ficava pirraçando. E eu, quando os meus filhos eram pequenos, eu costumava muito assim, fulano me chamou de imbecil, fulano me chamou de idiota, fulano me chamou de retardado. Eu pegava o Aurélio, aquele pai dos burros, grossão, desse tamanho assim, sentava na mesa com eles e aí dissertava o que o Aurélio dizia sobre o que é imbecil, o que é idiota, o que é retardado. E aí eu perguntava para eles,
Você se vê assim? Não. Você se vê assim? Um idiota? Não. Você se vê assim? Como um retardado? Não. Então, quando falar, vire as costas e vai embora, não estou falando com você. Para mim foi um grande aprendizado, isso aí. Porque às vezes a gente dá atenção ao outro que me chamando de chato. Sou chato por quê? Às vezes eu até pergunto, tem hora que eu não pergunto, não. Se a pessoa estiver alterada, eu não pergunto, não. Virar as costas e vou embora. Foi assim que eu fui aprendendo a conviver emocionalmente. Tá? Às vezes eu sou chata. Porque eu não estou fazendo aquilo que a pessoa deseja, então ela está se sentindo frustrada. Que culpa tenho eu? Não vim aqui para servir todo mundo, né? Então, essa questão do dar e receber é muito bom a gente pôr na balança e pensar. A gente tem que dar o tempo inteiro, ser capacho de outras pessoas que se acham donos do mundo ou poderosas demais. Para mim, não, somos todos iguais, né? Para mim, independente do meu saldo bancário, tá? Somos todos iguais, tá? Todos. Independente da minha cor, independente do jeito do meu cabelo, somos todos iguais, né? Então, esse dar e receber, os limites, quem vai me ajudar a impor sou eu mesmo, tá? E quando eu tenho aqui esses dois meridianos bem fortalecidos, bem harmonizados, eu vou ajudando, inclusive, a enxergar. Ah, isso não me fez bem, isso me deixou triste. O que eu não aprendi nessa lição? Tá? E aí pode ter certeza que o seu eu interior, o seu inconsciente vai acabar trazendo para você o que você não aprendeu naquela lição. E você pode buscar uma ferramenta para poder trabalhar com essa lição. A terapia floral, a aromaterapia, os cristais ajudam muito a gente. Tá bem? Função do estômago: decompor e maturar, ou seja, processar os alimentos para promover uma boa nutrição. Digestão, refluxo e vômito. Não me fez bem, né? Eu fiz a digestão, foi feita a decomposição, a maturação, aí não desceu, né? Como a gente costuma expressar, muitas vezes pode manifestar um refluxo. Isso vai mostrar que esse meridiano está aí com um pouquinho de obstrução, está desarmonizado, né? Ou pode trazer como um vômito, retorno, tá? Tem pessoas que falam para mim assim, eu não vomito, eu não suporto vomitar. Gente, para mim, quando eu chego a esse ponto, eu acho ótimo. É porque eu engoli uns sapos que não eram necessários serem engolidos, e estão precisando tudo sair para fora. Tá? É assim que eu enxergo. Né? E dentro do processamento das questões, né, emocionais e de relacionamento, isso acontece muito. Então, deixa sair, põe para fora e deixa, dizer assim, limpar. Depois você dá uma harmonizada aí no meridiano do estômago, tá? Pega lá as dicas que a Márcia deu para o elemento terra, usa aí, né? E deixa o meridiano harmonizado, tá bom? Toma também, pode usar os florais, né? Dar uma olhada nos florais que a Valéria indicou, fazer uma construção para o seu momento, para a sua condição e dar um fortalecimento para a sua consciência, para você continuar o seu amanhã de uma forma mais tranquila, né? Emoções que o elemento terra no meridiano do estômago carrega: sentir-se apoiado, nutrido, centrado e estável, nutrir e enraizar o eu para sentir-se conectado e ligado à terra. O que isto significa? Esse apoio é muito interessante. Eu precisei, vamos dizer assim, fazer alguns divórcios na minha vida, né, para entender o que era me sentir apoiada e nutrida, tá?
A gente muitas vezes caminha, vem numa caminhada, aí a gente cresce, aí começam as desavenças em família, é muito engraçado. Quando a gente é pequena, a gente cuida dos filhos dos irmãos, né? Fora quando a gente vai nova. E é sempre uma maravilha, porque a gente está ali, uma babá gratuita, né, dos irmãos. E aí, à medida que você cresce, casa, você cresce, começa a trabalhar, né? Ou entra para uma faculdade, aí você tem ocupações. Muitas vezes você está ocupado o dia inteiro, trabalha durante o dia, estuda à noite, né? Isso não é uma coisa rara, como eu vejo a juventude de hoje mostrando, não. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. Eu fiz faculdade assim. Na verdade, eu fiz ensino médio dessa forma. Não foi nem só faculdade, né? Então, a gente começa a construir uma vida fora do meio familiar. E aí a gente começa, se a gente for parar e prestar atenção, é onde começam as divergências nos relacionamentos familiares. Presta atenção nisso. Para cima da adolescência. Né? O pessoal tem mania de falar, chamar de aborrecentes. Eu não consigo me expressar assim, adolescentes. Eu não tive aborrecentes na minha casa. Eu sempre conversei muito com eles. Então, aqui em casa nunca teve essas divergências acentuadas, nem briguinha de irmão, não. Mas sempre teve muita conversa. Né? O que eu entendo que está dentro aí das questões do apoio emocional e da educação. Tá? Falar assim, perfeita, não. Fiz muita besteira, né? Aprendi com elas, venho aprendendo, né? Falar assim, não faço besteira nenhuma, faço de vez em quando, né? E vou aprendendo com elas. E para mim a vida é feita de experiências, né? Então vamos experimentando. E isto é que, quando eu estou num ambiente que, mesmo com as divergências, a gente conversa e tem apoio, esta construção vai me levar para essa condição de me sentir nutrido e enraizado na minha experiência aqui no plano terreno. Isso é que é ter o meu eu nutrido e enraizado e conectado com a Terra. Eu, como um ser espiritual, estou aqui na Terra fazendo uma caminhada, uma experimentação. Tá? Dessa experiência, eu posso inserir luz na minha essência, ou eu posso deixá-la mais na sombra do que antes do início da experiência. Tá? Então, são os passos, são as transformações, são as maturações que vão fazer essa diferença no meu corpo energético ou na minha essência. Tá? A gente fala corpos energéticos que sustentam esse corpo físico, né? Mas a minha essência é o fluxo de energia que está aqui guardada dentro desse corpo. Esse corpo serve como um veículo de experimentação. Para mim, né? Na minha concepção, eu enxergo assim. Bem? Bom, problemas, né? Que vão me mostrar aí um certo, pode ter bloqueio ou uma desarmonia nesse meridiano. Sentir rejeição, sentir necessidade de ser cuidado, né? Porque eu não estou com o meu eu nutrido. Se eu tiver com o meu eu nutrido, eu não vou sentir a rejeição e nem a necessidade de ser cuidado. Egocentrismo, não vou me achar mais importante do que o outro. Eu vou conseguir me enxergar no mesmo nível do outro. A distração, rebeldia, excesso de pensamentos e preocupação, tá? E a necessidade de julgar também, tá? Vai mostrar que aí tem uma desarmonia. Então, bora colocar aí na harmonia para a gente poder seguir na caminhada, né? Não estar centrado, né? Não se sentir centrado, tá? Sentir disperso, sem ação e pesado, também vai mostrar que esse meridiano não está com a sua energia circulando bem, tá? O peso também é uma característica do meridiano do baço pâncreas. Então, aqui, baço pâncreas e estômago são dois meridianos que um auxilia a energia do outro, tá?
o baço e o pâncreas têm uma energia que a gente chama de, vamos dizer assim, ela é mais atuante, vamos colocar, ou tem mais força na circulação do corpo de um modo geral. E o estômago auxilia o baço pâncreas na sua função. Tá bem? Quando a pessoa se sente insegura, uma reação é comer, para se sentir consolado. Gente, se a gente parar para prestar atenção, uma reação é comer alimentos que contenham baunilha. Porque a baunilha, ela nos aconchega igual comida de avó, abraço de avó, biscoito que a avó faz, bolo que a avó faz, tá bom? Então, cheirar a baunilha já vai nos ajudar a sentir consolado, sem precisar do comer, tá bem? Fica a dica aí. O estômago e o baço são responsáveis pelos depósitos e pelos celeiros, né? O que isso significa? É como um celeiro que a gente tem numa fazenda onde a gente guarda o milho que foi produzido, né? Numa safra, e esse milho vai ser usado o ano inteiro, seja para nosso alimento, né? Como um fubazinho, para fazer um mingau, para fazer uma, um angu, né? A gente tem vários alimentos, né? Um bolo de fubá com queijo, ó, bem mineirinho, né? Então a gente tem vários alimentos que a gente pode fazer com o milho seco em pó, né? Ou seja, com o milho moído, que vira ali o fubazinho, tá? E esse alimento, né, o milho, é um alimento riquíssimo, tá? E o estômago e o baço guardam também os 5 sabores, tá? Os 5 sabores surgem a partir deles, né? Porque o sabor nós vamos sentir aqui, ó, na boca, pela energia do meridiano do estômago, tá? E também do baço. Por quê? O próprio sabor, ele vai refletir no nosso prazer. Dependendo do alimento que eu como, se eu não sinto prazer nenhum em comer aquele alimento, se eu não tenho paladar para aquele alimento, ele não vai me trazer tanto benefício quanto o alimento que eu como com prazer. Tá bom? A gente só tem que separar essas coisas aí, né? A necessidade lá pelas questões emocionais não aprendidas ou não bem processadas, tá bom? E um alimento que realmente eu tenha prazer com ele, né? Aquela salivação por um alimento que eu gosto muito, já mostra aí o que é o prazer por essa energia do estômago e do baço pâncreas. Bem? Bom, trouxe aqui para gente uma mensagem lá do grupo, né? Do livro do Grupo Anjos de Luz, tá? Do Dr. Obama, que é um gastroenterologista. Achei essa mensagem muito pertinente com a nossa conversa toda sobre o elemento terra, tá? Saúde é vida. Múltiplas são as funções de um aparelho digestivo, máquina que propicia a fabricação de enzimas, dos nutrientes e a eliminação de substâncias desnecessárias ao organismo. Ato divino do Criador propicia oportunidade ao ser humano do prazer de um alimentar que lhe aguça os desejos, satisfaz suas necessidades e movimenta sua energia. Busco encontrar formas saudáveis de alimentação para aqueles que manifestam distúrbios doentios, conscientizando-os da necessidade de se cuidar. Boa mensagem para nós, né? Pois é, para mim essa mensagem dele resumiu aqui os 2 meridianos, baixo pâncreas e estômago, e a sua função, e a função do alimento interno, tá? E trouxe aqui um mantra, né, do próprio Dr. Obama, tá? E ele traz para a gente poder meditar a respeito dessa questão, né?
Então, trazendo o que são mantras, né? São expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre porta para buscar a expressão que irá curá-las. Então, nosso mantra de hoje, vou fazer o exercício. Vocês podem repetir, né? Vou repetir 3 vezes a frase, tá? Fazer as respirações, para limpar minha mente, para poder absorver essas palavras que esse mantra expressa, para trazer boa saúde e energizar esses 2 meridianos, tá? Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Muito gostoso. Nutriu o teu pulmão, deu uma boa circulada na energia do baço do pâncreas. Então, para a gente ver como são fortes essas expressões, como elas podem nos ajudar, né, a mudar o nosso dia a dia. Repetir um mantra desse o dia todo. Se eu tiver com o estômago não muito bom, posso repetir várias vezes. Não é que você a todo instante, várias vezes. E aí eu vou conseguir um fluxo energético harmônico melhor para esse sentido, né? Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje, tá? Eu agradeço a todos que assistirem esse vídeo. Desejo a todos, né? Desejamos, eu, Elô, Márcia, Valéria, eu fiz essa gravação sozinha porque tive problemas técnicos, bem técnicos mesmo, até com o sistema do Google aqui, cheguei a perder minha senha e não consegui gravar a aula conforme proposto no dia, tá? Mas então eu deixo aqui, viu? O desejo meu, da Valéria, da Márcia, da Heloísa, de que todos tenham um ano de 2023 feliz, muito feliz, que se reconectem com o mestre que existe em cada um, viu? Que esse mestre vai guiar a caminhada de vocês pelo ano de 2023. Então eu desejo felicidade, amor, alegria e saúde plena para todos vocês, viu? Fiquem em paz e bem e recebam o nosso abraço para 2023. Muito obrigada, viu, pela participação no nosso canal. Estejam em paz e bem.